Fé, nós vamos estar, aleluia, ouvindo o ensino da palavra do Senhor nesta noite. Hoje é o diabo do Cleber, vai ensinar nesta noite. Eu creio que Deus vai falar conosco, assim como nós pedimos para Deus, e Deus vai falar. Ele está falando e vai falar mais ainda, né? Pai, aqui está, Senhor, a vida do teu filho, Senhor, o diabo Cleber, Senhor, que já está em tuas mãos, Senhor. Usa o teu filho que nesta noite irá ensinar a tua palavra esta, Pai, eu sei que virá dos céus para nossas vidas, Senhor, e eu creio que o Senhor vai falar conosco aqui neste lugar. Usa o teu filho como o Senhor tem usado nesta terra, mas nesta noite de uma maneira especial, Senhor. Assim eu oro, Papai querido, juntamente com a tua igreja, em nome de Jesus. Mais uma vez, cumprimento a igreja na paz de Jesus. Amém. Muita alegria, mais uma vez, né? Está sendo escolhido por Deus para ser um canal de bênção para os irmãos, para ser um canal de conhecimento, né, de informação que virá dos altos céus. E minha tem a dedicação, né, para o aprendizado da obra de Deus e a plena confiança de que Deus, né, irá me usar nessa noite para trazer tudo aquilo que nós precisamos ouvir e aprender. Glória a Deus. Lição hoje de número 9, né, que fala de algo que é uma das coisas muito importantes que nós temos que aprender, principalmente a controlar, porque é algo que ele derruba muito o cristão, que é a vontade. Uma vez que a gente não sabe como controlá-lo, a gente cai. Pode já tomar uns assentos, eu nunca consigo lembrar dessa parte. A lição 9 diz: vontade, o que move o ser humano. Aqui o texto áureo, ele está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 16, vem dizer o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência é meio difícil, né, da gente estar falando. Nós vamos, né, no decorrer da lição, aprender sobre ela e o que ela significa. A verdade prática vem dizer o seguinte: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária e vital para a existência humana. Aqui já logo de começo, né, nós vemos que quando é guiado por Deus, a vontade é uma bênção. E nós vamos aprender sobre isso, sobre estarmos fazendo a vontade de Deus ou a nossa vontade. A leitura bíblica em classe já foi falada uma parte dela, mas eu gostaria de estar enfatizando aqui para os irmãos, que se encontra em Gálatas, capítulo 5, seus versos 19, 20 e 21, onde ela vem falar sobre as obras da carne. E essas obras da carne é o que fazem a vontade do homem. Verso 19 aqui, ela vem dizer: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a elas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aqui a palavra já vem clara. Se a gente ceder aos desejos da carne, se a gente ceder às vontades da carne, a gente não vai herdar o reino dos céus. Em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, a palavra vem dizer o seguinte, que ainda está aqui na leitura bíblica: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Como vocês podem ver, né, nessa lição de hoje, mesmo sendo livros diferentes, mesmo sendo autores diferentes, mas eles seguem o mesmo entendimento, a mesma lição. Que se a gente ceder a carne, a gente não é do reino dos céus. Se cedendo a carne, a gente morre.
A gente morre 2 vezes. Tiago 4, eu vou ler o verso 15 e o 17 aqui. Em lugar que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete o pecado. Deus me tocou para falar sobre isso, porque muitas vezes o que acontece? A gente também se deixa levar pela teimosia. Não, eu vou fazer desse jeito porque assim é bom. E aí a gente esquece de perguntar a Deus se é isso que ele vai fazer. E a gente esquece de pedir para Deus. Então, se for isso mesmo, Deus, que vá na frente e deixe pronto. Porque é isso que está aqui no verso 15 aqui do Tiago 4. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto. Ou seja, pela vontade de Deus, nós temos que seguir a vontade de Deus. Né? E aqui também é dito, né? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque muitas vezes a gente sabe fazer algo, Deus nos manda fazer algo, mas a gente não quer fazer. A gente, não, eu não vou fazer isso. E aí a gente está cometendo pecado. A introdução aqui vem dizer o seguinte. Nas lições anteriores, estudamos sobre 2 principais faculdades da alma, o intelecto e a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos e sentimos, e como pensamos e sentimos pode influenciar a vontade e as decisões. Pensar, sentir, desejar e agir costumam compor o mesmo fenômeno na experiência humana. É fundamental compreender como isso funciona à luz da Palavra de Deus. Nesta lição, estudaremos mais especificamente a respeito da vontade. E a vontade é essa. É quando a gente começa a pensar, sentir, desejar e agir. Isso é todo o contexto da vontade. Quando a gente faz a vontade do Pai, tudo isso aqui é de acordo com o que Deus nos quer. Mas quando a gente faz de acordo com as nossas vontades, com aquilo que a gente acha ser certo, é dos desejos da carne. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A palavra-chave de hoje é vontade. E é algo que a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Sempre se policiando. Né? Porque será que estamos fazendo a vontade do Pai ou estamos fazendo a nossa própria vontade? A introdução aqui do plano de aula, né, do livro do professor, vem dizer algo que eu até deixei grifado, porque é muito importante da gente também meditar, de estar trazendo para a igreja, que vem dizer o seguinte: nesta lição, vamos refletir biblicamente sobre a vontade humana, faculdade essencial que, quando guiado por Deus, se torna uma poderosa ferramenta para as escolhas sábias e vida frutífera. Você vê, ela vem junto com a verdade prática. Né? Que assim, quando a gente se deixa levar pela vontade de Deus, as coisas fluem, as coisas acontecem. Então, muitas vezes, o que pode acontecer? Tem coisas que parece que não vai para frente, então a gente para. Será que eu estou fazendo realmente a vontade de Deus? Estou sendo guiado pela vontade de Deus? Eu estou no centro da vontade de Deus? Porque às vezes pode ser algo que a gente está fazendo, ou de errado, ou que a gente não está fazendo, muitas das vezes. Tá certo? Também tem o caso de Jó. Ele estava sendo correto, mas ele foi testado. Mas aqui hoje nós vamos estar estudando algo diferente, porque tem muitas vezes que a gente faz algo de errado e a gente muitas vezes sabe que é errado, mas a gente é teimoso e continua fazendo. Mas assim, não, eu estou fazendo porque é para Deus. Mas será que é mesmo? E aí às vezes a gente passa por certas provas e diz, não, estou sendo testado por Deus. Será mesmo? Ou é um efeito colateral dos desejos da carne? Porque os desejos da carne nos afastam de Deus. E a gente estando longe da presença de Deus, a gente está longe da proteção dele. E aí certas coisas que nos acontecem é porque a gente se afastou de Deus. Mas a gente acha que está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Por isso que lá em 2 Coríntios 11, 27 é dito: examine-se, pois, a si mesmo. Essa palavra dos últimos meses tem sido muito forte para toda a igreja. Porque
porque devemos nos examinar. Devemos estar em constante análise para a gente ver se a gente está fazendo as coisas certas. E por que disso? Porque as palavras estão se concretizando. Todas as profecias estão se concretizando. Eu já tenho falado isso inúmeras vezes. E Deus tem me tocado para falar. Por quê? Porque Ele não quer nos perder. Aleluia. Se tem hoje essa aula aqui sobre vontade, não é só porque o escritor quis criar, preencher folhas aqui, não. É porque Deus quer trazer essa informação para a igreja. Ele quer salvar a todos quanto puder. Mas a vontade é algo que faz parte do livre-arbítrio. É nossa escolha querer fazer a vontade de Deus e prosperar, ou fazer a vontade do homem e cair e morrer. Deus nos dá a escolha junto da vontade, junto do livre-arbítrio. Então, quando a gente está fazendo a vontade, a gente tem que fazer essa autoanálise. Estamos fazendo a vontade de Deus ou do homem? Se estamos fazendo a vontade do homem, nós estamos fazendo algo fruto da carne, dos desejos da carne. E isso nos afasta de Deus. Aqui ainda na introdução, né, do plano de aula, vem dizer o seguinte: que esta aula seja marcada pelo despertamento espiritual e prática cristã consciente. Que esta noite, depois do final da aula, a gente possa ter um despertamento melhor sobre o que estamos fazendo. Que a gente consiga ter uma aproximação cada vez mais de Deus. E que a gente comece a ter consciência do que é certo e do que é errado. E que a gente busque cada vez mais ter uma consciência. Glória a Deus. Que a gente busque cada vez mais ser o mais próximo de Cristo possível. Porque isso nos traz a salvação. Isso traz a remissão dos nossos pecados. Tópico 1 vem dizer o seguinte: vontade, motivação e ação. Subtópico 1. Conceito de vontade. Volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Você vê, escolher. Então, ainda existe uma escolha. Fazer a vontade de Deus ou do homem. É dito que quem é escolhido não tem escolha, isso é fato. Mas aquele que é escolhido e aceita o chamado, esse já não tem escolha, esse faz a vontade de Deus. Mas aquele muitas vezes que é escolhido, mas não está fazendo a vontade de Deus, ele está escolhendo. E essas escolhas que ele faz trazem consequências. Pode ser entendida também como motivação. Seu desejo ou vontade, sem desejo ou vontade não há motivação. E, via de consequência, ação. Neste conceito amplo, há manifestação da vontade mesmo quando o que fazemos não era originalmente nossa vontade, mas de outrem, se a ela aderimos voluntariamente. A conversão é um exemplo de mudança na vontade humana, por meio do arrependimento. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou à própria vontade para fazer a vontade de Cristo. É o livre-arbítrio funcional. Você viu o que eu acabei de falar? Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher renunciar à carne para seguir a vontade de Deus, ou manter os desejos da carne e ficarmos apenas com uma máscara, fingindo sempre algo que não somos. Porque a nossa verdadeira identidade, quem conhece é Cristo, quem conhece é Deus. E muitas vezes é o que nós vemos aí no mundo, as pessoas se perdendo, as pessoas não sabendo mais quem são, né? O que hoje estão deixando muito normal de se acontecer, que é essa transição, né, de gêneros. Eles tentam implantar, mas é o que? É a falta de Deus guiar a pessoa. A pessoa deixa o mundo influenciar ela e faz com que ela não saiba mais quem é. Mas aqui a gente vê, né, que quando a gente faz a vontade de Cristo, a gente tem que fazer certas renúncias, e com isso a gente consegue saber quem somos. Subtópico 2. Do pensamento à ação.
Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentido, com um sentimento ou desejo. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção, mas também podemos recordar com nostalgia de desejar viajar novamente. E esse desejo pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a experiência. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo: pensamento, sentimento, desejo e ação. Aconteceu com Eva, né? Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, até ser enganada. Ao acreditar na falsa elevação que obteria, sereis como Deus. Certamente sentiu alguma emoção. O próximo passo foi a manifestação do desejo, que gerou a ação. Tomou do fruto e comeu. Hoje em dia a gente conhece isso quase como pensamento intrusivo, né? É aquilo que a gente olha, imagina como seria se a gente fizesse e de repente a gente faz para ver o que acontece. E na maioria das vezes a gente está fazendo isso para o quê? Para o bem ou para o mal? Para o mal. O pensamento intrusivo muitas vezes a gente vê nas redes sociais, vindo na questão das piadas de mau gosto, vindo nas questões onde geram pensamentos que geram ações e que causam acidentes. E a gente está vendo isso no dia a dia. Né? É aquilo, para que serve este botão? Aperta e acontece uma coisa lá. E aí? Pensamento, desejo, o sentimento de saber o que é e a ação. Tudo isso está aqui. São coisas que a gente vê no dia a dia e que a gente compreende através da Bíblia. Aleluia. E foi isso que aconteceu já desde o jardim, onde a serpente criou essa vontade na Eva. O desejo, o sentimento, a sensação e aí a ação. E aí ela foi lá e provou. Subtópico 3. Fraqueza de vontade. Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que seu entendimento de proibição e consequências relativas ao fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não foi alterado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, decidiu pecar, aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Quantas decisões erradas tomamos plenamente conscientes de suas consequências, da violação de uma restrição alimentar a condutas mais graves. Muitas vezes, o desejo fala mais alto que a razão. A busca do prazer pelo prazer é uma característica da cultura hedonista. Vícios e compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. Assim, só Jesus pode libertar o ser humano das prisões espirituais. E aqui nós temos um exemplo de Jó 8:36 e Romanos 1:16. E aí, pedir para os irmãos para a gente estar vendo, né? Jó 8:36. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso. Glória a Deus. João 8:36, acho que teve um erro escrito. Eu acabei não vendo essa parte aqui. Mas essa parte aqui de João 8:36 eu conheço, pode saltear. Mas eu quero que os irmãos abram a Bíblia para que a gente compreenda, para que veja que é a palavra de Deus. Né? João 8:36 vem dizer assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa
esse verso ele tem ficado gravado na minha mente. É que por um pequeno erro aqui eu não lembrei na aula. É uma falha minha, com certeza Deus já está tocando por causa disso. Você vê, quando a gente conhece a verdade nos liberta. Mas, como aqui está falado, às vezes a gente já conhece a verdade, mas ainda assim a gente quer errar. Então, o que acontece? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente ser livre. Então, uma vez que a gente realmente reconhece o erro e a gente busca o perdão, aí a gente é livre. A gente é livre. Agora nós vamos para Romanos 1:16. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você vê aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então de nada adianta conhecer se não crer. Então é isso que traz a salvação e é isso que traz a libertação. Não é só a gente conhecer. A gente vê a passagem também, da samaritana. Ela conhecia a palavra. Ela conhecia sobre a vinda do Messias. E ela estava falando com o próprio Messias. Mas naquele momento ela não reconheceu. Foi preciso o quê? Ela ser confrontada com o próprio pecado. E aí ela reconheceu como um profeta. Mas ainda assim demorou até ela compreender. Precisou o quê? Precisou Cristo apontar tudo da vida dela. Precisou Cristo falar sobre tudo da vida dela. E então ela tomou uma decisão. Ela decidiu, ela agiu. Ela reconheceu a iniciativa, ela libertou no exato momento. E ela tomou aquela ação de ir até Samaria e avisar a todos que o Cristo havia vindo. Então, quer dizer, ela tomou uma ação. Ela começou a agir de acordo com a vontade de Deus. Fazer o que? De anunciar a chegada de Cristo. Aleluia, Senhor. E nós, o que nós estamos fazendo? Será que estamos realmente na vontade? Isso vai nos guia essa pergunta a todo momento. E depois, ao final dela, que nós possamos estar sempre também meditando nisso, porque isso vai nos trazer um desbloqueio espiritual. Porque uma vez que a gente está sempre meditando, será que isso aqui é da vontade do Pai? O que acontece? A gente vai buscar mais ao Pai para que Ele nos guie. E então aí a gente está verdadeiramente na vontade dele. Glória a Deus. Continuidade aqui. Tem a sinopse aqui. A vontade é a capacidade humana de desejar e agir, sendo influenciada por pensamentos, sentimentos e decisões espirituais. Uma decisão errada que a gente toma, ela nos faz o quê? Se nos sentirmos mal, algo fica martelando em nossa cabeça, algo fica ali remoendo em nossa mente. Por quê? Porque o Espírito se entristeceu com algo que a gente fez. E a gente sabe que aquilo é errado e aquilo nos fune por dentro. Não é verdade? Aleluia, Senhor. Tópico 2. Desejos. Da escravidão à redenção. Subtópico 1. A experiência do deserto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez os desejos, mas fez definhar a alma. Isso se encontra também em Salmos 106, 14 e 15. Você vê. O salmista mesmo disse,
os homens aderiram aos desejos da carne e começaram a desafiar Deus. E Deus então permitiu. E aí o que aconteceu? Eles se definharam e morreram. Se a gente for puxar aqui depois, acho que já em Números, a gente vai ver sobre a passagem, né, do povo lá no deserto. E depois até é dito nos Salmos, Isaías, e vai indo, conforme for passando a Bíblia, a história, que todo aquele que morreu no deserto, esse morreu, esse já foi julgado e morto. Por quê? Porque eles cederam aos desejos da carne. Deus os estava libertando. Eles queriam alguém que os livrasse dos egípcios. Deus assim o fez. Eles começaram a almejar comida. Deus assim o fez. Aleluia, Senhor. Deus fez descer o pão dos céus, conhecido como maná. Deus fez sair a água da rocha, mas eles não estavam bom. Eles ainda estavam, almejando as coisas que eles tinham quando eram escravos. E isso os levou à morte, porque os levou aos desejos da carne. Mas quando a gente segue firme na presença de Deus, na vontade de Deus, a gente recebe a salvação, a gente consegue chegar na Terra Santa, na Terra Prometida. Aleluia. Nós hoje estamos passando por muitas afrontas do inimigo, nós estamos passando pelo deserto. E o que nós estamos fazendo? Mais uma vez aqui. Estamos fazendo a vontade de Deus ou a vontade do homem? Estamos cedendo aos desejos da carne, às obras da carne, ou estamos buscando gerar frutos do Espírito? Isso vai sempre nos manter lá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão, lembravam-se das comidas do Egito e se deixavam dominar pelos seus desejos. Pensavam, sentiam e desejavam o que lhes servido na casa da escravidão, de onde haviam sido libertos com mão forte. O culto aos desejos lhes trouxe terríveis consequências, perecimento e morte. Como nos adverte Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não nos deixemos levar por nossos próprios desejos. Aqui vem dizendo sobre 1 Coríntios 10, 1 ao 13. Mas se a gente for ver também, o que eu até já andei falando, Romanos 12, 2, não nos deixarmos ser transformados pelo mundo. Aleluia, Senhor. Mas transformados pelo Espírito. Então a gente não pode se deixar levar pelos desejos da carne, mas sim ser guiado pela vontade de Deus. Porque senão o destino é um só, é perecer. E a palavra de Deus está aqui. Hoje nós temos a oportunidade de ter ela em nossas mãos, de conhecermos tudo, mas muitas vezes a gente não faz. E vocês veem, Deus acabou de me dar uma puxada de orelha. Por quê? Porque eu não busquei a informação correta. Porque houve um erro de escrita aqui, mas eu não busquei aqui para ter a total certeza do que eu ia estar trazendo para vocês. Eu cedi a um certo desejo da carne. Por quê? Porque eu achei que eu sabia. E Deus provou que às vezes uma pequena falha está ali já a condenação. Mas Deus é misericordioso, porque eu vou fazer a vontade dele, eu vou correr atrás, vou buscar o meu perdão. E é isso que ele quer de nós, que a gente reconheça o nosso erro, que a gente busque a remissão, a gente busque a redenção, e a gente se corrige e a gente busque na palavra. Onde está a forma correta? Onde está a verdade? E é isso que ele quer de nós. E aí nós estamos fazendo a vontade dele e abrindo mão dos desejos da carne, abrindo mão daquilo que nos faz errar, aquilo que nos engana. A palavra de Deus também é bem clara: enganoso é o coração do homem e maldito é aquele que se deixa levar pelo coração. Por quê? Porque quando a gente se deixa levar pelo coração, a gente cede uma brecha para errar.
E é isso que muitas vezes acontece lá no mundo. As pessoas sempre, antes de acontecer alguma coisa errada, a pessoa fala: vamos lá, eu vou deixar o meu coração fazer. Faça o que o teu coração manda. O coração, né? A gente faz o que o coração manda, mas quem quebra é a carne. Verdade, E aí, aleluia, já viu, Senhor. né? Glória a Deus, aleluia. Subtópico 2. Os desejos na era cristã. O drama dos desejos continua na era cristã, com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencê-lo. Contudo, enquanto estivermos neste corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Então, enquanto a gente estiver nesse corpo, a gente vai estar em constante conflito entre espírito e carne. Por quê? Porque é dito aqui ainda, nós vimos aqui em Gálatas, que a carne, ela conflita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Cada um tem um desejo diferente. Um leva para a condenação e outro leva para a salvação. Um leva para a perdição e outro leva para a santificação. Glória a Deus. E aí é onde vem a vontade mais uma vez. E aí é onde vem essa pergunta que fica martelando sempre em nossas mentes. E que precisa martelar. Eu ainda deixei escrito aqui no meu livro, né, para fazer essa pergunta ao final da aula. Mas vocês podem ver que conforme vai passando no subtópico, a gente vai se martelando sobre ele. Deus vai trazendo essa pergunta novamente. Estamos fazendo a vontade de Deus ou a vontade de Deus? Todo cristão precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a vontade do Espírito. Porque a carne é cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. É o que eu acabei de falar sobre Gálatas. A carne, natureza pecaminosa, aqui considerada como, né, a natureza pecaminosa. Não a carne que vai como assar no sábado, né? Tem seus próprios desejos, que são contrários ao Espírito. Vê-se então, em nosso interior, uma luta travada. Cabe-nos decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo a sua direção. É o que eu acabei de falar sobre salvação e condenação, sobre perdição e santificação. Então nós temos que estar a todo momento, né, lutando contra a nossa carne, mas não contra o nosso corpo, mas contra os nossos desejos, né? Subtópico 3. A decisão do homem redimido. A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado, diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito. O homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. Isso é resultado de sua nova natureza. Efésios 4:24 e 2 Coríntios 5:17. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas pelo poder do Espírito nos dedicar ao processo de mortificação da nossa carne, a velha natureza. Ou seja, a gente tem que buscar cada vez mais, né, a palavra de Deus, buscar cada vez mais fortificar o Espírito Santo dentro de nós, para a gente, o quê? Se livrar dos desejos da carne, para a gente matar a carne. Esse matar a carne é isso, como eu estou falando. A gente, o quê? Abdicar dos desejos, abdicar da lascívia, abdicar da prostituição, abdicar da maldade, da inveja, da lascívia. Porque isso são coisas que, o quê? Elas nos adoecem. Porque quando a gente está buscando o Espírito, a gente se afasta da carne. Mas o desejo da carne fica ali agarrando em nós e nos faz o quê? Nos faz adoecer. Por quê? Porque a gente sabe que está fazendo coisa errada. E isso o quê? Entristece o Espírito Santo. E quando a gente está sempre cada vez mais próximo do Espírito Santo, uma vez que ele se entristece, a gente se entristece. E é isso que nos faz
né? Nos sentir doentes. Por quê? Porque a gente sabe que é bom. Porque a gente sabe que atendeu os desejos da carne. Então, você vê, a gente tem que ver qual é o centro da vontade. E é por isso que eu quis enfatizar logo no começo sobre quais são, né, as obras da carne. Porque a gente conhecendo quais são as obras da carne, a gente consegue evitar, a gente consegue buscar cada vez mais a Deus, porque a gente sabe que aquilo ali é errado. Aquilo ali entristece o Espírito Santo. Aquilo ali entristece a Deus, aquilo ali nos adoece. A gente pode estar achando, não, mas isso aí não dá nada. Não dá nada. De repente a gente põe a cabeça no travesseiro, tenta dormir, não consegue. E a gente pensa, mas por quê? Tem algo nos incomodando. E aí a gente faz aquela autoanálise. E aí a gente busca a Deus. E a gente fala com Deus. A gente ora e fala, Deus, o que está acontecendo? Traz clareza para a minha mente. E aí às vezes isso nos traz conforto. Por quê? Porque a gente buscou a Deus. E aí Ele vai nos revelando. Glória a Deus. E aí muitas vezes em nossas orações, o que é o mais correto a gente sempre fazer, Senhor, perdoa todos os nossos erros que a gente fez no dia de hoje. Tem coisas que a gente faz que a gente nem percebe. E aí, se a gente não ora à noite antes de dormir buscando o perdão, a gente não vai conseguir dormir. A gente vai estar ali, ó, e a nossa mente vai continuar trabalhando, porque o Espírito Santo vai estar lutando contra a carne. E aquela batalha vai ser tão intensa, porque a gente pendeu para o lado da carne que a gente não vai conseguir dormir. É Deus. Até o momento onde a gente toma uma decisão, a gente começa a agir, a gente dobra o nosso joelho, a gente busca Deus. E muitas vezes o que acontece? Nas madrugadas, quando a gente vai buscar o perdão de Deus em oração, a gente começa a chorar sem querer. Mas a gente chora por quê? Porque é nossa alma sendo lavada, sendo purificada. E aí isso nos remete ao que? A passagem onde Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Por quê? Para tirar as impurezas. Para tirar a impureza das suas pisaduras. E isso, quando a gente ora a Deus, a gente busca o perdão e a gente começa a chorar, não é porque às vezes a gente quer chorar, mas não. É aquela lágrima. Sabe? Daquele peso desnecessário que a gente está carregando tanto que a gente está saindo nas lágrimas. As lágrimas dos lábios do Senhor. É. Glória ao Senhor Jesus. Que nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito. E aí a gente tem que sempre fazer a vontade de Deus. Está vindo aqui em Gálatas 5, 22 ou 25, para a gente ver sobre os frutos do Espírito. A gente já conheceu sobre os desejos da carne, né? Que faz com que a gente confronte, né, o Espírito, mas se a gente não tiver conhecimento do Espírito e dos frutos do Espírito, nós estaremos fadados a errar novamente. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andamos também em Espírito. Ou seja, o fruto do Espírito é isso aqui: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Que a gente acha que quando está, né, exercendo os frutos do Espírito, é estar pulando, é estar falando em línguas, é estar saltando, é estar rodopiando igual um peão. Não, isso aí é quando a pessoa está cheia do Espírito. Mas os frutos do Espírito, quando a pessoa realmente está no fruto, está executando, está gerando os frutos do Espírito, ela é uma pessoa que tem paz,
é uma pessoa que tem bondade, é uma pessoa, né, que ama ao próximo. É uma pessoa que ela não se enche de pensamentos negativos. É uma pessoa que não é vingativa, uma pessoa que ela não é invejosa. É todo o contrário disso. Então, estar cheio do Espírito não está puro. Estar cheio do Espírito é você ser bondoso, ser misericordioso, é você estar disposto a abrir mão da sua dor para se compadecer da dor do seu próximo. Então, quando a gente está no fruto do Espírito, a gente está dentro da vontade do Pai. Glória a Deus, aleluia. A sinopse 2 aqui, né? Da palavra vai dizer o seguinte: os desejos podem escravizar o ser humano, mas em Cristo há poder para vencê-los e viver segundo o seu Espírito. Você vê os desejos. Se a gente for ver sobre os desejos da carne, né? A inveja. Isso é uma das coisas que mais nos prende, porque a gente começa a ter inveja de alguém, aí o que acontece? A gente quer ter aquilo que a pessoa tem, mas a gente não faz questão nenhuma de batalhar, de passar pelo processo que aquela pessoa passa. É só que aquilo pronto. E aí o que acontece? A gente abre mão de nós lutarmos para conquistar aquilo parecido com o do próximo. E a gente tendo inveja, a gente começa a carregar desejos negativos, pensamentos negativos, e aí de repente a gente não consegue dormir, a gente não consegue trabalhar, porque como que aquela pessoa conseguiu aquilo e eu não? Por que aquela pessoa conseguiu aquilo e eu não? E fica aquela sensação horrível. Aí a pessoa começa a ter problemas de dor de cabeça, dores no corpo. As coisas parecem que não conseguem fluir mais na vida dela. E por quê? Porque está alimentando os desejos da carne. E a pessoa deixa de pensar, de raciocinar corretamente. E aí as coisas que ela poderia estar fazendo de forma correta já não faz mais. E aí de repente, é o inimigo. Não, é os desejos da carne. A gente tem que tomar muito cuidado para ter o discernimento para entender o que é realmente uma obra do inimigo e o que é os desejos da nossa carne, que nos geram brechas e que nos geram coisas ruins. Muitas vezes a gente adoece por coisas que a gente permitiu. Por quê? Porque a gente está cedendo aos desejos da carne e está puxando para nós energia negativa. E aí o corpo sente. Porque o Espírito vai tentar falar conosco de alguma forma se a gente não está ouvindo. E ele vai falar de que jeito? Nos permitindo alguma dor, alguma enfermidade, nos permitindo uma insônia, nos permitindo, às vezes, a falta de concentração em algo que a gente precisava fazer. E aí isso acontece. E aí a gente tem que fazer o quê? Como vencer isso? Buscar a Deus com espírito e em verdade, orando, clamando. Mas não como se fosse apenas uma leitura, não como se fosse uma obrigação. Não, eu tenho que dobrar o joelho porque meu pastor vai ver. Não, eu vou dobrar meu joelho porque chega na igreja e todo mundo está de joelho dobrado. Orar é você se aproximar de Deus. Orar é você conversar com Deus. Eu já falei aqui muitas vezes, né, que a oração, ela é a forma que Deus tem de nos aproximar dele novamente enquanto a gente está aqui em pecado. Porque enquanto a gente estiver nesse corpo, como é falado aqui, nós vamos estar em constante conflito, nós vamos estar em constante pecado. Mas quando Jesus vier buscar a tua igreja, quando ele nos recolher, a carne é pó que volta ao pó, a alma sobe e o espírito volta para Deus. Então o que acontece? Aí sim vai haver o total desligamento da carne com o espírito. E aí sim estaremos libertos do pecado. Estaremos libertos de fazer a vontade da carne. Mas até lá temos que perseverar. Até lá nós temos que continuar, seguindo em frente, buscando a palavra, orando, jejuando, para ter total
contato com Deus, para ter cada vez mais intimidade. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tópico 3, o ensino sobre os desejos em Tiago. Sobre o tópico 1, atração e engano. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, trata dos desejos carnais e suas consequências, empregando o conhecido termo concupiscência. Aqui vem dito epitome, com o sentido de maus desejos. Lembra que eu falei Aleluia, sobre Senhor. a concupiscência que a gente ia estar aprendendo esse vídeo? A concupiscência significa um mau desejo. Então, quando a gente cede às concupiscências da carne, a gente está cedendo aos maus desejos que a carne nos dá. O apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. Tiago 14. Ou seja, cada um é tentado conforme os seus maus desejos. O que acontece? Eu quero muito, chegar lá e pregar a palavra de Deus. E aí o que acontece? Você cede, a tentação. Aí começa aquele negócio no ouvido, parece que é um pensamento seu. Mas por que não me chamam para pregar? Por que não me chamam para dar uma saudação? Por que não me chamam para falar da palavra de dízimos e ofertas? Por que não me chamam para louvar? E aí é o que? É o inimigo soprando. Para quê? Para te afastar da presença de Deus. Para te tirar da presença de Deus. Aí o que acontece? Muitas vezes o inimigo não está nem preocupado em te tirar de dentro da igreja, mas apenas em te tirar da presença de Deus. Aí muitas vezes acontece, igual a gente vê muitos exemplos de gente que está 5, 6, 10, 20, 30 anos na igreja e nada acontece na vida dele. Por quê? Deus, aleluia. Porque ele cedeu aos desejos da carne, cedeu às falácias do inimigo, e aí ele vem, mas ele vem por obrigação. Ele vem como se isso fosse um emprego, onde o cara vem aqui, bate cartão todo dia e volta embora. Muitos de nós, com certeza, já trabalhou com alguém que vinha trabalhar numa empresa só por trabalhar, só para cumprir o seu horário, receber o seu salarinho e ir embora. Uma pessoa que, para ela, tanto faz como tanto fez. E aí o que acontece? Ela não recebe uma promoção, ela não recebe uma gratificação, ela não é uma pessoa com que as pessoas podem contar, com que os demais podem contar. É só uma. E essa pessoa acaba sendo esquecida. Ela vai no esquecimento. A gente pode lembrar de alguém com quem a gente trabalhou, mas será que a gente lembra o nome dessa pessoa? Não, a gente não lembra. E muitas vezes vai acontecer isso conosco, se a gente não estar debaixo da vontade de Deus. Está na Bíblia. Jesus mesmo falou, no grande dia muitas pessoas dirão, não, mas em seu nome eu preguei, em seu nome eu louvei. Aleluia, papai. E aí Deus vai dizer, apartado de mim, eu não vos conheço. Eita, Porque é por causa disso. Porque as pessoas cedem à vontade, cedem aos desejos da carne, abrem brechas e não vivem o extraordinário, não vivem o sobrenatural. E aí, morre. A pessoa já está morta antes mesmo de morrer. Lembra da passagem de Cristo lá, onde ele passou próximo do velório? O rapaz estava velando o pai dele, Jesus o chamou. E ele não foi. Ele chegou e falou para Jesus, mestre, espera eu enterrar meu pai e eu te sigo. Então Jesus falou, deixe que os mortos levem os seus mortos. Aleluia, Senhor. Porque pela tradição judaica antigamente, o velório era semelhante aos casamentos, eram vários dias. E nós sabemos que Jesus ia de cidade em cidade andando. Então demorava dias e dias até chegar em alguma outra cidade. Então, enquanto isso, aquele rapaz estaria velando o pai dele, estaria enterrando o pai dele e já estaria longe da presença de Deus. Muitas vezes a gente está querendo fazer as coisas só do jeito nosso, só de acordo com a nossa vontade. E a gente não percebe que a gente está se afastando de Deus. Que a gente está se deixando levar para a nossa própria condenação, para a nossa morte. Então a gente tem que tomar cuidado. Aleluia, Senhor.
faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação interna que tem a capacidade de atrair e enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas más. É o que eu tinha falado, né? Não dá nada isso. E esse não dá nada, se a gente for prestar atenção, é um demônio. Aleluia, Porque, Senhor. pode ver, qualquer coisa que realmente vai nos fazer mal, às vezes ele fala, não dá. E aí, de repente, pô, tá, aconteceu Fala, alguma coisa Deus. de errado. Aleluia, Senhor. Nesse processo, a mente é entorpecida depois do desejo de ter sido aguçado. Depois, quando a gente cede aos desejos, a gente se sente, extasiado, contente, mas é só de novo. Porque a gente fez errado, só que naquele momento para nós parecia legal, parecia bom, uau, eu fiz, mas depois fica o desejo, o arrependimento. Aí fica aquela coisa, por que eu fiz isso? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Sobre o tópico 2, abortando o processo. Na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática dos pecados. Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Quando encontra seu objeto ou alvo, o desejo se torna intenso. Se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, se consumado, gera a morte. Tiago 1,15. Você vê. Quando a gente cede aos desejos, os desejos nos forçam a querer aquilo a todo custo. E aí, como eu falei sobre a inveja, a gente fica almejando aquilo, até a hora que aquilo ali nos mata. Verdade, papai. Por quê? Se a gente, vou colocar como exemplo aqui dentro da casa. Se a gente se deixar ater ao desejo, não, eu quero pregar, não, eu quero louvar, mas você não dobra o teu joelho, não ora, não busca Deus, não se humilha perante Deus, você não segue as vontades de Deus, Deus não vai te dar a oportunidade. E aí o que acontece? Você está agindo conforme a carne, e aí você vai indo, aumentando aquele sentimento de inveja, de ira, e aí a inveja, a ira, e vai gerando, né, cada vez mais sentimentos negativos. E aí você está dentro da igreja, está aqui respirando, mas já está no espiritual. Então Aleluia, a gente tem que Senhor. tomar cuidado para que os desejos não nos matem, para que a Glória a gente Deus. viva a vontade de Deus, para que a gente, né, frutifique o Espírito. Aliás, esses aí são mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Onde encontra seu... esse aqui já foi que o Senhor nos livre de toda tentação. Aleluia, Senhor. Não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte, viver em constante vigilância e oração. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. É aquilo que eu tinha falado, né? Examine-se, coisa assim, né? Então a gente tem que estar constantemente em examinação. Glória a Deus. E constante vigilância e oração. Glória a Deus. Jesus mesmo falou lá, né? No Getsemane, para os seus discípulos, vigiai e orai para que não entrais em tentação. Porque se a gente não vigia, a gente não vê o que está à nossa volta que pode nos fazer mal. Se a gente vê, a gente já faz o que já ora. Se a gente vê algo que pode ser para nós fazermos, dobramos os nossos joelhos e oramos para Deus. Se é realmente para nós fazermos, ou se é uma cilada. Porque às vezes é uma cilada do desejo da carne, que o inimigo já conhece, que essa é a nossa fraqueza, e ele põe ali aquela oportunidade, mas será que é aquilo mesmo? E aí, a gente tem que estar em constante vigilância.
Porque a qualquer momento a gente cede aos desejos da carne. E a gente tropeça, a gente cai, e os desejos da carne nos levam à morte. Agora nós vamos aqui à conclusão. Apesar de toda a tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiados por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa. São dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independentemente da fase da vida. Quão bom é quando a gente ora, a gente entrega as nossas dores, a gente entrega as nossas batalhas a Deus e repousa. Aí a gente levanta no dia seguinte animado, contente, e a gente nem, poxa Deus, mas como é que eu estou tão contente assim hoje? Por quê? É porque Deus nos motivou. Então você vê, a vontade aqui, ela não é só algo ruim. Nós devemos tomar cuidado, porque a vontade ela nos leva para coisas ruins ou para coisas boas. Compete a nossa decisão. Quando a gente decide seguir a vontade de Deus, de entregar os nossos caminhos a Deus e crer, como está lá no Salmo 37,5, Deus faz, Ele tudo fará. Então o que acontece? A gente está triste porque no dia seguinte a gente precisa fazer algo. Aí a gente chega à noite, dobra o nosso joelho, ora, conversa com Deus, Deus está entregue em suas mãos. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que o Senhor vai estar comigo. Se for para ser, será. Se não for, o Senhor estará comigo para me fazer enfrentar a tristeza. E aí acontece, no dia seguinte você acorda animado, você acorda com força, com vontade. Você acorda, sabe, quase que sem conseguir encostar o pé no chão, assim, de tanta leveza. E aí aquilo que parecia ser uma agonia se torna algo tão simples. Aí você vai lá, você realiza aquela tarefa que você achou que seria angustiante, mas antes você fez a coisa certa. Você deixou que fosse feita a vontade do Pai. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é isso. A gente, quando enfrenta as dificuldades com leveza, a gente enfrenta as dificuldades com vontade, com determinação, sem medo, sem preguiça, é porque Deus está nos conduzindo. Nós aprendemos sobre isso agora no domingo, no presbítero Hamilton, falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles podiam ter cedido aos desejos da carne, eu não vou ficar de pé, eu vou me prostrar, porque aí eu não vou receber, né, a punição do rei. Mas não, eles cederam à vontade de Deus. Eles enfrentaram o rei, e ainda falaram para o rei, ó, nosso Deus vai nos livrar de ti, mas se não nos livrar, Ele estará conosco nessa peleja. Aleluia, Senhor. O que Glória a Deus. aconteceu? Foi feita a vontade de Deus. O desejo do homem foi o quê? Foi jogar os três lá na fornalha. E os três foram jogados. E o que aconteceu? Eles caminhavam tranquilamente. Porque não era da vontade de Deus eles morrerem ali. O quarto homem estava com eles. Deus estava com eles. Cristo estava com eles. Então o que acontece? A gente às vezes se enfrenta dificuldades. A gente enfrenta. Mas a gente chega no final do dia, caramba, eu passei por aquilo tudo com tanta facilidade. Aleluia, Senhor. Nem parecia que era uma dificuldade, nem parecia que era uma peleja. Por quê? Porque Deus estava conosco. O quarto homem está sempre conosco. Glória a Deus, aleluia. E é isso, porque é a vontade. Então a gente não pode pensar que a vontade é só coisa ruim, não. A vontade é também uma escolha. Glória a Deus. Vou fazer a vontade do homem. E aí vem novamente aquela pergunta: eu estou fazendo a vontade da carne ou a vontade de Deus? E é isso que nos faz
ter essa oportunidade de ter um desbloqueio espiritual, como foi falado aqui. Nós temos que sair daqui com o nosso lado espiritual mais fortalecido através do quê? Através do nosso entendimento do que são os desejos da carne e os frutos do Espírito. Para que a gente possa estar sempre meditando o que é certo e o que é errado. Aleluia, A todo Senhor. momento. E assim a gente consegue ter discernimento do que é o desejo da carne e que é a vontade de Deus. E a gente sabendo isso, e a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente sabe o que nos espera. A gente quer ceder aos desejos da carne, a gente sabe o que nos espera. O que está acontecendo conosco? A gente está passando por luta. A gente vai conseguir compreender se a gente está passando luta porque a gente está cedendo aos desejos da carne ou se a gente está passando pela aprovação de Deus para nos fortalecer espiritualmente. Essa aula hoje foi para isso. Para a gente meditar cada vez mais e a gente tomando muito cuidado com a vontade. Aleluia, Senhor. Para a gente meditar bem. Porque muitas vezes é isso. A gente está passando por certas coisas, por certas situações porque a gente está cedendo aos desejos da carne. Mas Deus ainda está falando conosco. Deus ainda não desistiu de nós. Glória a Deus. Ele nos quer meditando na palavra. Ele nos quer nos aproximando cada vez mais dele. Então vamos buscá-lo. Vamos buscá-lo, porque o tempo é curto. Mas ele ainda não desistiu de nós. Glória a Deus. Aleluia, Não Senhor. vamos desistir da vontade dele. Não vamos desistir de fazer a vontade dele. Amém. Espero que vocês tenham tido um bom entendimento na aula. Aleluia, Senhor. E com isso eu já encerro a participação aqui e eu agradeço essa oportunidade. Aleluia. Estamos fazendo a vontade do Espírito, né? Não da carne. Deus abençoe o Diácono Kleber pela palavra. Amém? Glória ao Senhor. Amanhã não tem ensaio não. Sexta-feira, grande culto da campanha, né? Aleluia. Quero que os irmãos possam estar sexta-feira, vai ser bênção, creio, em nome de Jesus. Sexta-feira eu convoco toda a igreja para estar aqui na campanha, quinto dia Glória da a Deus. campanha, né? E sábado, irmãos, nossa confraternização. Oh, Não glória. esqueçam. Nós falamos da carne assada, churrasco aí. Os irmãos, né? Os irmãos possam estar aí lembrando os irmãos, tá?